A paz, queridos, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual é o momento em que você vai assistir essa palavra, mas eu desejo do fundo do coração que ela encontre uma terra fértil, para que ela venha dar muitos frutos e que ela testifique no seu coração como testificou no meu. Amém? Existem 4 ensinamentos que Deus coloca no meu coração a respeito dessa palavra, que é muito conhecida, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que esses ensinamentos, eles possam nos fazer refletir a respeito das nossas tomadas de decisão e das nossas prioridades a partir de agora. Amém? A palavra está em Lucas 5, a pesca maravilhosa dos peixes, e é muito conhecida, e nós vamos ler a partir do versículo 2. Então diz assim: ele, Jesus, notou que havia à beira do lago 2 barcos, deixados ali desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que os afastasse um pouco da praia para que ele pudesse se sentar no barco e dali ensinar o povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá onde as águas são mais fundas. E então disse a todos: lancem as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Versículo 6. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a se romper. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E em pouco tempo, os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Versículo 8. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus. Amados, o que Deus coloca no meu coração a respeito dessa palavra, em primeiro lugar, está ali no versículo 4, na parte A. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá, onde as águas são mais fundas. Isso me ensina que eu não preciso chegar diante de Deus olhando para as mãos dele e pensando naquilo que ele pode me dar, porque ele já sabe. Ele já sabe quais são as minhas necessidades, ele já sabe o que eu preciso, ele já sabe quais são os meus sonhos, as minhas aspirações, as minhas ansiedades. E ele sabe também quando a gente chega diante dele com o coração aberto e disponível para fazer o que houver necessidade de ser feito e depois ouvir, agora vá, porque agora você vai ser abençoado. Não é no momento que eu desejo, não é na hora que eu chego, não é do jeito que eu quero, mas a bênção ela virá sobre a minha vida. Mas eu não preciso me chegar diante de Deus olhando para aquilo que Ele pode me dar, olhando para aquilo que Ele pode fazer por mim. Então esse é o primeiro ensinamento que Deus coloca no meu coração, que nós aprendamos a chegar diante de Deus com a certeza nos nossos corações de que a palavra é verdadeira e diz que se nós buscarmos primeiro o reino e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Não haverá necessidade de nada, não haverá nenhum tipo de coisa que o Senhor ele não possa fazer, mas nós nos achegamos diante do Senhor sem o olho naquilo que Ele pode fazer por mim. Amém? A segunda coisa que Deus coloca no meu coração está ali na parte B do versículo 4, que diz que lance as redes para pescar. E aí Simão ele responde: mas mestre, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada, mas se o Senhor está dizendo, nós vamos lançar as redes novamente. Eu dei uma pesquisada bem rápida sobre técnicas de pesca e eu vi que a técnica para águas rasas ela é diferente da técnica para águas fundas. E Simão, ele era pescador, ele sabia o que ele estava fazendo. E ele sabia que ele não tinha pescado nada, apesar da experiência dele, apesar da competência dele. E ele sabia que a técnica que ele estava usando naquele momento, onde ele ouviu a palavra de Jesus, não era a ideal e não era a adequada. Mas ele não estava pensando como um homem natural. Ele estava obedecendo à voz de Jesus. Então, o que Deus me ensina com esse versículo é que o que promove, o que provoca o milagre na minha vida não é a minha competência, não são os meus relacionamentos, não é a minha faculdade,
não é a minha capacidade, mas o que provoca e o que promove o milagre sobre a minha vida e sobre a sua vida é ouvir a voz do Senhor, obedecer à voz do Senhor e lançar diante de Deus aquilo que Ele pede para que a gente lance. Eu creio que a fé, ela é a chave para tudo em nossas vidas. E nós precisamos entender que não vem de nós, que não é algo que nós conseguimos, mas algo que Deus, Ele promove para as nossas vidas. Então, se até hoje nós temos tentado como homens e mulheres naturais, que pensam de forma natural, que nós possamos, a partir de agora, agir movidos pela palavra de Deus e pela fé de que todas as coisas nós podemos nele. Amém? A terceira coisa que Deus coloca no meu coração está ali na parte B do versículo 7, que diz assim: em pouco tempo, os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. E o que Deus me toca para dizer é: até quando nós vamos encher os nossos barcos com situações, com conhecimento, com bens, com sonhos, com projetos que nos fazem estar tão cheios a ponto de afundar? Porque Deus, Ele não quer que a gente acumule as coisas. Deus, Ele não quer que a gente acumule bens, riquezas, conhecimentos, relacionamentos, experiência. Deus quer que nós entendamos que existe um momento de lançar a rede, de lavar a rede, um momento de colocar o peixe no barco, um momento de entender que o barco está quase afundando. E tudo isso acontece quando nós entendemos que precisamos estar alinhados com a vontade de Deus e precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Até quando nós vamos encher os nossos barcos com coisas que nos perigam afundar? Até quando nós vamos buscar uns sonhos de grandeza, de riqueza, de bens, de conhecimentos e de aperfeiçoamento e de todas as coisas que podem nos afastar, e até de repente a gente pensa que é uma bênção para as nossas vidas. De repente eu penso que o dinheiro, que os bens materiais, que tudo aquilo que eu estou fazendo pode me trazer segurança, quando na verdade o meu barco está prestes a afundar. Os relacionamentos estão prestes a afundar, o casamento está prestes a afundar, o ministério está prestes a afundar. E nós seguimos achando que as bênçãos estão entrando no nosso barco. Então, que nesse ano nós possamos ter o discernimento, a sabedoria de entender quando é que os peixes, que são visivelmente aos nossos olhos carnais bênçãos, se tornam um perigo para afundar o nosso barco. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus, com o coração alinhado à voz dele, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, independente do que os nossos olhos carnais conseguem enxergar, porque aos nossos olhos um peixe sempre será uma bênção. Mas quando nós fazemos as coisas no tempo errado, da forma errada, isso se torna um perigo para as nossas vidas. Então, que nós possamos entender esse ensinamento e aceitar aquilo que Deus tem para nós, no momento que Deus tem para nós. Amém? A quarta e última coisa que Deus coloca no meu coração, e a mais bonita, e que é realmente o que eu desejo que seja uma palavra profética sobre nós, está no versículo 8, na parte A, que diz: quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, ele caiu de joelhos diante de Jesus. Se nós olharmos com atenção durante toda essa história que nós lemos, Simão, ele é Simão em vários momentos. Ele é Simão, o dono do barco, ele é aquele que responde: mestre, a gente pescou a noite toda. Ele é Simão, um homem natural. Mas quando Simão, ele decide ouvir o ide do Senhor, obedecer a ordem de Deus, se disponibilizar para ser uma peça ativa na movimentação do mundo espiritual e do mundo físico, para que o milagre se manifeste, Simão, ele se torna Simão Pedro, porque um homem natural, quando ele tem um encontro com Jesus,
ele nunca mais vai ser um homem natural. Ele vai se tornar um homem espiritual, que se traía não trai mais, se mentia não mente mais, se murmurava não murmura mais, se tinha atitudes que não condizem com a vontade de Deus, ele vai conhecer e prosseguir em conhecer a vontade de Deus e o desejo do Senhor de transformar não somente a vida financeira, não somente de trazer uma provisão e um milagre, porque eu acredito que naquele lugar muitos viram aquilo acontecer, mas quantos foram verdadeiramente transformados? Foram transformados de homens naturais para homens espirituais. Então, que verdadeiramente haja sobre as nossas vidas um encontro tão profundo com Deus, que nós possamos entender que Ele deseja transformar o nosso ser, o nosso interior, o nosso caráter, a nossa maneira de existir neste mundo, porque nós somos estrangeiros nesse mundo, nós estamos aqui de passagem e nós sabemos que a nossa vida é a vida eterna com Ele, para que nós verdadeiramente possamos refletir a glória de Deus nesse lugar, mas saber que nós não somos daqui. Então, que nós possamos não perder tempo com as coisas que aos nossos olhos são bênção. Mas, se você perceber, Deus, Ele é dono de tudo, Ele é dono do ouro, da prata, da vida, da morte, de todas as coisas, e Ele poderia ter dito, peixes, pulem dentro da rede. Peixes, pulem dentro do navio, do barco. Mas Ele quis a participação de Simão. Ele quis lançar uma ordem, trazer a oportunidade para que Simão fosse uma parte ativa, participante do milagre, da materialização do propósito de Deus para aquele momento. E eu creio que é isso que Deus tem para nós. Ele deseja que nós sejamos peças ativas, fundamentais na obra, no alcançar o pecador, no trazer um testemunho que vai impactar a vida de alguém, que a sua dor ela venha ser um instrumento para que você diga para o outro, eu já estive nesse lugar e fui curado, e sei que Deus, Ele muda, Ele transforma as circunstâncias. Jesus, Ele espera de nós que nós tenhamos um interesse e o desejo ardente de participar dessa história que se escreve para a transformação não só das nossas vidas, mas da vida de muitos. Então, que nesse ano, verdadeiramente, você possa ser uma peça fundamental para a manifestação da glória de Deus. Que você possa ser uma peça ativa em todos os milagres que Ele quer realizar através da sua vida. Que você possa estar atento à voz do Senhor para que Ele nos diga: agora é momento de plantar, agora é momento de colher, agora é momento de se calar, agora é momento de fazer, agora é momento de tirar o barco, agora é momento de levar o barco. E em todos os momentos e em tudo que nós fizermos, que possamos fazer de acordo com a vontade do coração de Deus. Que essa palavra ela venha trazer para o teu coração a certeza e a tranquilidade de que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele sabe o que você precisa, que Ele sabe o que você espera, Ele tem o poder para fazer e Ele espera que você saiba que existe um lugar para você, existe um lugar para mim, existe algo que Ele quer manifestar através da minha vida, através da sua vida, e nós precisamos entender que quando nós encontramos Jesus, a transformação ela se manifesta na nossa vida, nós precisamos ser transformados, não podemos aceitar ficar da mesma maneira. E nós também precisamos entender que quando nós entendemos quem Ele é e quem nós somos nele, tudo muda e nada pode nos parar. Nada pode nos paralisar, nada pode descalçar os nossos pés, nos impedindo de caminhar. Então, que esse venha a ser um ano de aprofundamento com Ele, de profundidade de relacionamento,
que nós possamos deixar de lado o medo, deixar de lado a rotina, deixar de lado os afazeres, que nós possamos deixar de lado as redes que precisam ser lavadas, os peixes que não foram pescados, as frustrações, deixar tudo de lado e dizer, Senhor, eis-me aqui, o que eu preciso fazer para te agradar, eu quero fazer. Amém? Que nesse ano Deus verdadeiramente Ele possa se manifestar a nós e que nós possamos entender que não existe mais volta e não existe nada que possa nos prender. Nós temos total liberdade nele quando descobrimos que o encontro com Ele transforma e que somos nele e Ele é para nós. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Ele possa trazer coisas maravilhosas para que você se lembre que Ele é Deus, mas que você também saiba que quando tudo está calado, Ele continua sendo Deus. E se Ele fizer, se Ele entregar, se Ele nos der ou não, Ele continua sendo aquele que sempre será. E importa aquilo que nós somos e não aquilo que temos. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que você possa estar atento à voz do Senhor e que Ele possa testificar essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Deus abençoe.